Representando a equipe de administração do Parábolas Geek, Pastor Eduardo, tamo aí, firme e forte. Tudo bem, tudo bem? Tudo Uma alegria beleza? estar com vocês aqui. Muito bom, muito feliz. Maravilha, maravilha. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, que acabou dando uma diferençazinha agora. A minha também. Vamos, vamos ajeitando para a gente Vamos ficar ajustar. top das galáxias aqui, 100%. Maravilha, acho que agora foi. Sei que o pessoal Maravilha. já chegou aí na live, né? O pessoal do Parábolas já chegou aí na live já também. A Muito galera legal. chegando aí para um assunto top demais. A gente vai abordar algo que não é questão de ser inédito, é que vai atingir uma galera, um público bem específico, e é algo que tem crescido, graças a Deus tem crescido e tem encontrado e ganhado espaço dentro do cristianismo, e eu glorifico a Deus porque outras pessoas têm tido a possibilidade de ver aquilo que elas amam ser desenvolvido dentro do reino que elas fazem parte. Então, Amém. eu quero de coração agradecer por você estar aqui, Pastor Eduardo, cada um de vocês que estão aqui, você, Geek, você que está com a gente linkado, vamos para cima, que hoje eu quero arrancar toda a essência, sugar toda a essência. Estou à disposição, por favor. Então vamos lá. Pastor Eduardo vai abrir o coração falando dele, do chamado, do projeto, como tudo começou, Parábolas Geek, e como isso tem se desenvolvido. Maravilha. Já deixando aqui para o pessoal que tiver dúvidas, alguma coisa, se quiser perguntar alguma coisa, né? A gente pode estar aqui para conversar e bater papo com vocês também, né? Isso é muito legal quando a gente tem essa oportunidade. Parabenizando vocês já pelo projeto, né? Quando a gente conversou, a gente está conversando hoje, né? A gente conversou acho que 2 vezes por telefone, parece que a gente se conhece já há muito tempo, né? O reino faz isso, né? Glória. Essas conexões do reino são maravilhosas, né? Então, até o pessoal fala, esse rapaz é animado, né? Curtir. A japa, É a animado. japa. Bom, resumindo aqui, né, para a gente poder conversar bastante, assim, bom, como formação, eu sou pastor aqui em Curitiba, no estado do Paraná, sou doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, então sempre tive um viés mais acadêmico, e aí, em determinado, era professor dos institutos teológicos, sou professor universitário aqui em faculdades de teologia, então sempre tive essa vertente mais de ensino. E, de repente, um belo dia, meu pastor me chamou para liderar jovens e adolescentes na minha igreja local. E aí, né, eu ia com aquela vibe de ensinar aqueles conceitos em grego, em hebraico, para os adolescentes da igreja. Fracasso total. Não? Eu pensei, eu era o pior líder de jovens da face da terra, assim, né? Porque eu via que não conectava com eles, não fazia sentido, era chato, era monótono. Então, estava quase desistindo quando eu lembrei de algumas coisas da minha adolescência. Eu cresci lendo quadrinhos, né? Na minha adolescência inteira, eu cresci lendo as histórias. Então, muitas coisas que a gente viu nos filmes agora, eu já tinha lido nos quadrinhos lá atrás, né? Na década de 90 e tal. E me lembrei daquilo. E aí, estava quase entregando os jovens já depois de alguns meses, sem muito fruto, sem muito resultado, meio frustrado. E aí eu preguei uma mensagem que eu já tinha pregado no sábado anterior, usando o Hulk como referência. Está lá no Devocional Pop, o dia 3 de janeiro. Tinha pregado Romanos 7 e 8, né, quando Paulo está lutando contra a carne, falando, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Falei, olha, Paulo está usando carne, eu vou usar Hulk aqui, vou fazer isso. Todos nós temos um Hulk interior que a gente precisa manter sob controle, com a consequência de que se a gente não fizer isso, nós vamos destruir não só a nossa própria vida, mas também a vida de pessoas ao nosso redor. E aquele dia eu vi que tinha um movimento diferente na igreja, eles pararam para me ouvir aquele dia, né? Usando toda a minha linguagem acadêmica, eu não conseguia manter um adolescente de 13 anos por mais de 20 minutos ali ouvindo a mensagem. Aquele dia, quando eu usei uma linguagem simples,
alguma coisa que eles conheciam, que fazia parte do cotidiano deles, aí aquilo mudou, né? E eu consegui ver que deu certo, né? E a partir dali a gente começou a fazer algumas experiências lá na igreja local. Então fiz algumas séries de mensagens com super-heróis, com personagens, né? Os adolescentes da igreja, hoje a maioria já está casado, né? Mas na época eu não aguentava mais ouvir mensagem minha de super-herói. Mas eles que aguentaram, né? No começo eram com eles que eu fazia os testes ali, porque eram uns jovens que eu tinha que pregar toda semana, né? Criar mensagens, preparar as mensagens toda semana. E aí depois de um tempo a gente migrou para as redes sociais com o Parábolas Geek, aí oficialmente, né? O projeto. Qual foi o ano que vocês migraram? 2013 foi quando a gente iniciou o projeto nas redes sociais, né? Mas eu assumi os jovens em 2011. Então, aí, entre 2011 e 2013 foram os testes ali com a igreja local. Depois disso, eu comecei a preparar os devocionais. E aí a gente publicava todo santo dia lá na página do Facebook do Parábolas, devocionais diários com os personagens ali da cultura pop e fazia essa ponte com o cristianismo, né? E assim foram alguns anos aí nessa vibe, até que do trabalho digital, né, nas redes sociais, surgiram os livros. Então, o Devocional Pop, que foi o primeiro livro que a gente escreveu, que foi publicado em 2017, a primeira edição, ele é um compilado de todo esse trabalho que a gente fez em redes sociais desde 2013, né, até 2016. Então, o primeiro Devocional Pop? Isso, foi o primeiro livro do projeto Parábolas Geek, ele surgiu em 2017, né? Então, ele é basicamente um compilado do que a gente já tinha escrito, né, ao longo desse período de trabalho em redes sociais, né? Depois vieram outros livros e a gente vai conversando sobre eles aí ao longo do papo. Mas resumidamente, bem resumidamente, é mais ou menos isso que aconteceu. A frustração de um líder que não conseguia se comunicar com os seus adolescentes e jovens, não conseguia conectar com essa geração, a partir de algo que eu gostava muito, né? Que foi algo que eu cresci lendo essas histórias, consegui unir, né? Trazer, aproximar através de exemplos, usando como uma ferramenta os personagens que depois explodiram, né? Com os filmes principalmente os filmes do MCU ali, da Marvel, né? Que aí gerou uma nova geração que começaram a conhecer os personagens, que até então era bem nichado, né? Só quem lia quadrinho conhecia os personagens, né? A partir dos filmes, não. Qualquer adolescente hoje no planeta Terra, assim, conhece esses personagens. Então, a gente foi muito feliz em aproveitar essa crescente, né? Em ter enxergado essa crescente de popularidade dos personagens para, de certa forma, gerar novas parábolas, né? Por isso, Parábolas Geek, né? Atualizar o conceito de usar coisas do cotidiano para explicar princípios eternos e complexos do reino de Deus. Mais ou menos essa é a ideia do projeto. Legal. A galera que está entrando aí agora, que segue a Check-in Church, também queria convidar para seguir o pastor Eduardo Medeiros Oficial, Eduardo Medeiros Oficial e Parábolas Geek. Vai lá, segue os canais da Check-in Church. Nós somos a primeira igreja 100% online. Todo o trabalho que nós temos ao redor do mundo é 100% online para fazer conexão. É diferente. Tudo que você está vendo aqui é fora da caixa de que você já imaginou. Então, vamos para cima, porque tem muita coisa para a gente sugar aqui do pastor Muito legal Eduardo. A proposta. E eu lembrei, cara, você está falando aí, eu lembrei, a minha primeira mensagem numa conferência de jovens foi por que todo super-herói usa máscara. Esse foi o tema da mensagem. Cara, é uma mensagem que eu guardo até hoje. Foi fantástica, porque todo super-herói usa máscara. E eu lembro que foi maravilhoso, falou muito ao meu coração essa mensagem, e acaba saindo um pouco da realidade que nós vamos para uma outra geração e a gente acaba conectando gerações através de uma linguagem que a gente jamais imagina. E a gente tinha até conversado hoje sobre a linguagem que nós utilizamos, ela sempre vai ter mudanças, transformações, vai identificar com o público, e a palavra de Deus é a única coisa que não muda. Eu até separei os versículos aqui,
Salmo 33:11, que diz que o conselho do Senhor dura para sempre, que é a palavra de Deus, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. E isso vai fazendo que nós venhamos entender que o processo de mudança e transformação faz parte de geração para geração, e às vezes você acaba não se sentindo incluído por causa da linguagem que é comunicada para você, e aí você procura onde que eu vou conseguir uma linguagem que a palavra de Deus possa se comunicar. Essa palavra ela é imutável, né? Lucas 21:33 diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então você tem uma conexão da eternidade com você na sua geração através de uma linguagem. Isso é muito forte. Isso é muito top. E dentro disso, acaba criando um público que sou eu, que é você, que tem muito a desfrutar através da cultura pop, trazendo para dentro, associando dentro do cristianismo. E como que é feito isso? Essa junção da cultura pop dentro do cristianismo. Como é que isso é feito? Tem lá as dificuldades de comunicação que algumas pessoas têm, mais antigas, mais históricas, mas como que isso é feito para a gente poder incluir, porque eu também tenho alguma dificuldade com a igreja online em relação a essa questão. E eu vou ser bem sincero, como pastor, assim, é muito mais difícil construir uma igreja online do que uma igreja de tijolo e parede. É uma realidade. Claro. Assim como levar a cultura pop para dentro do cristianismo. Mas como que isso é feito? Bom, eu penso na base bíblica, no caso, todo projeto gira em torno do conceito de contextualização. Eu acredito que para explicar de maneira, eu sempre uso essa figura para falar a respeito disso, que é a ideia de que cada geração tem que entregar um presente para a próxima. Então, eu imagino sempre uma caixa de presente bonita, e dentro da caixa está sempre o mesmo presente, desde o século I até agora. E esse presente é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é imutável, que é a mesma, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para sempre. Só que a grande questão é que muitas vezes nós, como igreja, nós entregamos esse presente com uma caixa e um pacote da década de 70, que, por exemplo, nossos pais gostariam de uma caixa daquela, né? Mas não chama a atenção dessa geração. Então, a grande questão é como contextualizar a palavra, né? E isso é feito há muito tempo. O trabalho missionário todo é baseado em contextualização, né? Quando se chega numa nova cultura, você precisa adaptar ali a palavra de Deus para que aquela cultura compreenda os conceitos da palavra, né? Muitas vezes nem o próprio conceito de a língua é um grande obstáculo para a pregação do evangelho, né? Quando você hoje já não existem tantas, né? Mas quando a gente ouve os relatos missionários daqueles que primeiro chegaram, algumas tribos, algumas culturas isoladas, havia muito essa questão de como pregar o evangelho se você não consegue compreender as escrituras, né? Muitos usavam a questão do teatro, elementos da própria cultura para conseguir fazer essa conexão. Então eu penso muito nessa ideia de contextualizar, ou seja, a cultura ela é utilizada como uma ferramenta e não como um princípio norteador em si. Porque a palavra, os princípios são os mesmos, a mesma ideia, né? O que eu tenho alguma dificuldade, falando de evangelismo, é usar o nosso crentez, né? Muitas vezes a gente fala, começa a pensar sobre o nosso vocabulário enquanto cristãos. Eu fico pensando às vezes, né? Como pastor pentecostal, se alguém que nunca ouviu falar da nossa linguagem cai num culto de paraquedas, o cara vai procurar primeiro a saída de emergência e os extintores de incêndio, né? E a gente fala muito sobre fogo e tudo mais, e alguém que não está acostumado com essa linguagem não consegue compreender, né? Então, desmistificando um pouco, a ideia é simplesmente você aproveitar uma ferramenta que poderia ser outras coisas, depende do contexto, né? Eu faço devocionais com pontos turísticos dos lugares onde eu tenho ido ministrar, já fiz devocionais com comida, usando o hambúrguer como referência, entende? Então a cultura ela está permeando a sociedade.
Então a gente precisa aproveitar aquilo que está ao nosso redor para, a partir daquilo que qualquer pessoa conhece, né, a gente consiga transmitir a palavra eterna. Então, assim, não é trazer o mundo para dentro da igreja, não é misturar a Bíblia com coisas mundanas. A ideia é aproveitar uma ferramenta ou algo que, com esses filmes, né, que massificaram a questão da cultura pop, eu não consigo enxergar na juventude um outro elemento de conexão tão grande, tão poderoso, quanto os elementos dessa cultura popular, né, da cultura de massa, digamos assim, que, nossa, milhões, bilhões de pessoas vão até o cinema para assistir um filme. Então, com as redes de streaming, você tem uma outra, uma outra explosão, né, de pessoas assistindo séries em casa e tudo mais. Então, a gente teve uma revolução nessa área nos últimos 10 anos, digamos assim, e a gente, como igreja, precisa aproveitar todas as ferramentas disponíveis para poder levar o evangelho. É um pouco do que você tem feito, né, usando as ferramentas disponíveis para poder chegar até as pessoas através da igreja online, né? Sim. Com a ideia da pandemia, isso é algo que quem era contrário, né, ainda à ideia de utilização de redes sociais para transmissão de cultos e tudo mais, precisou repensar suas ideias, porque com tudo fechado foi a única opção que nós tivemos, né? Então, Cara, de certa forma, todo mundo precisou se adaptar a essa nova realidade. A gente não pode deixar a história caminhar e a gente, como igreja, ficar para trás, né? Acho que é um pouco sobre isso. Eu tô realizando alguns sonhos que eu jamais imaginaria realizar. Por exemplo, eu tô numa série de mensagens. A check-in, as mensagens que eu libero é para o público que nos acompanham nos 4 cantos do planeta. Então, assim, tem pessoas no México, tem na Ásia, tem aqui nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem em vários países, tem no Canadá. Então, as pessoas elas vêm por causa da mensagem. Qual mensagem você vai apresentar? E você vai tendo a criatividade, você vai recebendo informação, vamos fazer diferente dessa forma. E a série de mensagens que nós estamos falando agora são lugares inesquecíveis. E onde eu comecei gravando foi na ideia de gravar uma introdução na praia. E aí eu gravei uma mensagem na praia, em Deerfield, que é aqui próximo aqui onde eu tô, Boca Raton. A segunda mensagem eu peguei e gravei aqui num visual top demais, top das galáxias que tem aqui em Boca Raton. Eu peguei, gravei lá, cara, foi esse domingo agora. O da semana que vem, eu fui para Miami. Ontem eu estive em Miami e aí eu fui no Porto, peguei aquele visual, liberei aquela palavra e vai passar no próximo domingo. E nós também fomos em um lugar aqui, aí entra mais a questão da cultura pop, né, e o cristianismo. Eu fui em um lugar, o Wynwood, aqui em Miami, né, aqui próximo, em Miami, dá 1 hora. E esse lugar é um lugar que ele foi revitalizado. Era um lugar perdido, era um galpão, vários galpões abandonados, e ali foi desenvolvido um trabalho artístico pelas ruas. As ruas todas se tornaram ruas grafitadas, né, de trabalhos reconhecidos, de pessoas que são artistas renomados pelo mundo. E ali eu peguei e fiz uma captação, inclusive, de um brasileiro chamado Cobra, que do Cobra. Fantástico. Aí eu peguei e comecei a mensagem ali no Cobra, cara. E comecei falando ali do Cobra e depois fui para outras obras de artes assim estampadas pela rua. Então, cara, fugindo daquela coisa quadrada que muitas pessoas, cara, eu quero algo novo, eu quero uma coisa que eu me identifique, que fale a minha linguagem, que não seja tão engravatado, tão quadrado, algo que vai mexer comigo. Então, você percebe que um ambiente ele prepara para que a palavra de Deus venha e mude todo o contexto, né? E a gente vai, por exemplo, você falou na parte de história, que é também algo que eu amo, mas uma pessoa que ama arqueologia, igual eu, fui para Israel estudar na Universidade Hebraica de Jerusalém, e você percebe que poucas pessoas que gostam daquilo.
mas são pessoas que saem do seu mundo cotidiano para curtir uma outra vibe, uma parada muito doida, muito diferente, muito louca, que ninguém nunca fez. Então tem um doido que vai lá e vai fazer algo que vai sair da caixa. Igual a primeira vez que eu vi o Devocional Pop, né, que você vai falar aí como surgiram os livros, eu falei, cara, é isso que a galera vai se conectar. É nessa parada aí que a galera vai se conectar. E eu tava... A internet? Eu abri a porta também. Ah, tá. Aí eu estava numa conferência que o Lucinho tinha me chamado para participar lá em BH. E aí foi apresentado lá o Devocional Pop. Eu falei, cara, é isso aí que a galera tá precisando. E quando eu levei o material, foi uma aceitação de quase 100%. Teve um religioso lá que pegou e falou, essas imagens são do diabo e tal. Eu falei, cara, não é nada do diabo. Você está vendo a aparência. Olha o conteúdo. Que coisa top das galas. Coisa rica. Vai mudar a vida da galera, brother. E aí a gente pegou. Cara, eu confesso para você, durante esse tempo, desde que eu assumi e até antes de vir para cá, para os Estados Unidos, foi um crescimento de aproximadamente 2.500%. E esse conteúdo pop, de cultura pop, ajudou muito a gente realizar algo muito novo e diferente. Teve culto lá que eu fiz, culto dos Vingadores, foi o culto mais doido que a gente fez. Tinha por volta de 600 jovens, muito louco. Eu vestido de Thor, pastor de Thor, cara, era muito louco. O cara cantando com o Hulk, vestido de Hulk, cara, foi muito top. Foi algo... muito legal isso é muito legal. Foi legal. Mas fala aí de como surgiram os livros, o Devocional Pop. Então, foi um processo assim de compilação, né? Quando eu fui para BH em 2016, eu fui participar de um congresso, o primeiro congresso de cultura pop e cristianismo que eu tive contato, né? E aí eu falei, não tinha ninguém, não fui convidado para ministrar, não teve nada assim, né? Eu peguei, comprei a passagem, reservei umas diárias no hotel, botei a mochila nas costas e fui. Falei, eu preciso estar nesse lugar, porque, poxa, não é possível que eu seja sozinho nesse universo, deve ter mais gente que pensa né, a mesma coisa, não posso ser o único que pensa isso. Aí eu vi que um congresso ia ser feito para falar sobre o tema, falei, eu tenho que estar lá. E aí peguei e fui. E aí eu encadernei todos aqueles devocionais que eu tinha escrito nas redes sociais, botei na mochila e falei, vamos ver, quem sabe eu consigo mostrar. Sempre tive essa ideia de criar um devocional, né? Porque como líder de jovens, algo que sempre me chamava a atenção era o seguinte, chegava fim de ano, essa época mais ou menos, né? O jovem chegava para mim, pastor, o que eu dou de presente para meu amigo que não é cristão? Né? O jovem universitário, ali com seus 17, 18 anos, o que eu vou dar de presente? Eu pensava num monte de livro maravilhoso, assim, né? Pensava no Max Lucado, pensava 40 dias com propósito, pensava num monte de livro, mas já eu mentalizava, né? O cara chamando o crente da turma, aí via aquele pacote retangular, fala, puxa, o cara me deu um livro, o crente me pegou e me deu um livro. O cara ia lá, abria o pacote, dava aquela folheada no livro, aquele monte de páginas, né? Brancas ali com as letras pretas, dava aquele sorrisinho amarelo, né? Que gostei, muito obrigado, e já imaginava o cara chegando em casa e jogando num canto e nunca mais vendo. Quando eu fui para escrever o Devocional Pop, eu cheguei para a editora que comprou o projeto, editora 100% cristão, comprou o projeto comigo, hoje são amigos aí de caminhada já, né? 4 anos lá de trabalhando Osasco, juntos. não é isso? Foi lá em Osasco, né? Isso. Eu lembro. Que eles me entregaram pessoalmente. Ah, é? Eles estavam lá, né? Então aí eu falei, a única coisa que eu pedi para eles quando a gente foi preparar o material, eu falei, olha, quando esse livro cair na mão de alguém que não é cristão, e ele fizer aquele movimento, né, que eu estava pensando de fazer isso aqui, né, folhear, ele vai parar em alguma imagem que ele viu o filme, viu a série, e aí ele não vai conseguir ignorar o texto, ele vai ter que parar para ler o que eu escrevi sobre Stranger Things, por exemplo, ou sobre o Homem-Formiga, sobre o Batman, o Robin, enfim, né, sobre os Simpsons e tantos outros textos que estão aqui, né? Então eu falei, olha, 5 segundos que eu tenho para ganhar a atenção de um não cristão com esse livro.
E a partir desses 5 segundos ele vai parar para ler, e quando ele lê, eu sei que ele vai ler o restante. Então eu preciso ganhar ele com um texto. Então o livro tem que ter imagem, tem que ser algo que nunca apareceu em nenhum lugar, é inédito, né? A gente tem que criar algo fora da caixa, não pode ser um devocional normal, um devocional comum, tem que ser algo diferente, né? E graças a Deus a gente alcançou o objetivo, né? Porque visualmente ele é bem diferenciado, né? Trabalho gráfico Então, sensacional. Não é, eu creio que até para a produção é um trabalho caro pela quantidade de cores que é utilizado. É um livro caro para se produzir, mas cara, sensacional. O Devocional Pop me ajudou muito quando pastorei adolescentes e jovens. Foi top das galáxias. Então, quero também parabenizar. Quero até lembrar aqui, ó, o Clóvis Laerdson está dizendo parabéns pelo trabalho. Tenho todos os devocionais 40. Ah, show de bola. Isso é muito legal, né? Porque uma das ideias é também municiar os líderes para poderem usar esse material, né? E, de repente, às vezes é difícil a gente conseguir sair sozinho daquela realidade que a gente está acostumado, né? Então, um livro desse tem o objetivo também de ajudar. Poxa, você não tem ideia para mensagem, né? Precisa de ajuda para as mensagens aí do grupo de jovens e adolescentes. O livro pode te ajudar. Eu recebo foto do Brasil inteiro, né? De gente, ó, tô aqui hoje, vou pregar a mensagem do dia 10 de novembro aqui e tal. Meu pastor é fã aqui de Homem-Formiga, ou ele gosta muito de Sherlock Holmes, vou fazer uma mensagem aqui. Aí meu pastor até liberou, né? Não gosta muito dessas coisas, mas liberou, porque ele gosta do personagem e tal. Então, quando as pessoas têm o contato com o projeto, né? Como você falou, às vezes tem alguém que olha pela capa e já cria uma série de preconceitos, né, a respeito do projeto, sem conhecer a base teológica que a gente estabeleceu, né? Muitas vezes as pessoas me perguntavam, eu não entendo esse teu projeto, você mistura um monte de coisas, e no início eu não tinha resposta, porque nem eu tinha parado para criar uma base bíblica para aquilo que eu estava fazendo. Então, a partir das críticas que eu comecei a ouvir, das pessoas que não compreendiam, né? Nosso amigo aqui do programa Planeta Games aqui em Curitiba, né? Parceiro nosso, já fui várias vezes aí falar sobre Idade Média, falar até sobre os Vingadores, né? Aí tá colocando, tô devendo uma entrevista sobre o lançamento do 40 Dias no Mundo dos Games, que foi que a gente lançou agora em dezembro. Pode deixar. Vamos marcar para a gente conversar, e tem que levar o seu também, né? Um programa sobre games, né? Tem que levar o livro lá para o pessoal conhecer. Então, a gente criou uma base bíblica, teológica, para que pudesse ter essa base, né? A questão do uso das parábolas como uma ferramenta didática para poder explicar, baseado no que Jesus fez, né? Quando contava aqueles princípios que ninguém conhecia ainda, falava sobre fé usando um grão de mostarda que todo mundo conhecia. Ninguém sabia o que era fé, mas todo mundo sabia o que era um grão de mostarda. Ninguém conhecia o amor do Pai. Jesus chega e fala, olha, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é Abba Pai. Falou, peraí, como assim? Como pode o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, ser chamado de paizinho agora? Alguma coisa íntima dentro do círculo familiar, né? Mas todo mundo sabia o que um pastor fazia quando uma ovelha se perdia. Então, através das parábolas, Jesus conseguia traduzir algo complexo, inédito muitas vezes, né? Os ensinos de Jesus, eles eram revolucionários em alguns sentidos, que aprofundava tanto o ensino do Antigo Testamento que muitas vezes parecia loucura para quem estava ouvindo. Mas essa ideia de trazer isso, uma dracma, o que se fazia quando se perdia uma dracma de prata, uma moeda muito valiosa, você não ia ficar, deixa para lá, né? Eu ia procurar, ia revirar a casa até que achasse aquilo que se perdeu, e é mais ou menos isso, né, que as parábolas traziam, né? Então isso é um pouco da base do que a gente trouxe bíblica para fomentar o projeto também. Dentro disso que você está falando, eu lembro de uma experiência sobre conexão de comunicação. Eu lembro quando eu estava estudando em Jerusalém e nós íamos em alguns lugares para campos arqueológicos específicos, né, para explorar o campo arqueológico.
E eu lembro que quando nós parávamos em alguns lugares que tinham passagens bíblicas, cara, eu entrava dentro da história. Eu estava dentro da história da Bíblia. E ali te dá uma outra percepção. E aí você entra dentro da história bíblica com o olhar da geografia que você está, você entra com um olhar diferenciado e você começa a entender melhor. Porque às vezes nós estamos dentro de uma cultura, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Eu preciso entender conforme a cultura do americano. Eu não posso trazer a cultura brasileira para cá para tentar introduzir uma cultura brasileira dentro de outra cultura. E a cultura do cristianismo é uma cultura judaica. Então, você precisa entrar dentro daquela cultura, né, para que haja comunicação. E como você vai fazer essa comunicação, né, estando no Brasil? Você precisa entender melhor, você precisa ter uma compreensão melhor. E assim a cultura pop vai fazer você entender dentro daquela linguagem antiga em que ela é escrita, ela passou por... A linguagem ela sempre sofre transformação, né? E a gente percebe que a linguagem, as transformações de linguagem, elas vão passando por esse processo de comunicação para facilitar a vida das pessoas. E é assim que Deus se revela. A palavra ela não muda, mas ela muda tudo. A palavra de Deus não muda, mas muda tudo. A forma ela vai mudar. O super-herói ele vai mudar. A história em quadrinho vai mudar. Mas a palavra é a base de tudo, é a plataforma para trazer a ideia é sempre a de o princípio ele é eterno. Então assim, se a gente mergulha nas escrituras, a gente consegue extrair a essência, né, que são os princípios. O processo de análise, né, de preparação de uma mensagem, pessoal, é muito complexo, porque primeiro você tem que fazer esse voo, né, profundo na cultura original do texto bíblico. Poxa, esse profeta estava onde? Ele estava em Israel, ele estava em Judá. O que estava acontecendo, né, politicamente, economicamente, socialmente em Israel quando esse profeta escreveu? Para quem ele escreveu? Né? Quem era o público original dessa carta, desse texto que circulava aqui em Israel? Então, é muita coisa para compreender, para conseguir extrair essa essência, porque a essência é universal. Né? Embora exista um público original para o texto bíblico, que nos lugares, né, onde você fez a arqueologia bíblica, então você compreende de uma outra forma quando você está nos lugares onde aconteceram os fatos, isso muda completamente a visão daquilo que você está pensando a respeito daquilo, mas eu preciso fazer o retorno para a minha cultura. Você citou uma frase muito legal, olha, eu prego, tem gente do México, tem gente da Ásia, tem gente do Brasil. Então você não pode se limitar à cultura americana, por exemplo. Sim. Você precisa expandir isso, para que aquela mensagem faça sentido para qualquer cultura. Esse é um desafio adicional, né? Porque numa igreja local, basicamente, você está, numa igreja física, digamos assim, né? Você está falando com as pessoas daquela comunidade. Você conhecendo a cultura local, você consegue atender aquela população. Agora, fazendo o trabalho que você faz, né, que tem essa ideia de ser uma igreja mais global, no sentido de atender a várias culturas, ou de um livro, que eu não sei onde vai parar esse livro, né? Eu já recebi foto do pessoal com o Devocional Pop em Boston, Legal. em Miami, em Tóquio. Apareceu lá, de repente, o cara em Tóquio, na Torre Eiffel. O pessoal já tirou foto do 40 Dias com os Vingadores lá com a Torre Eiffel no fundo. Então, assim, você não tem ideia de onde vai parar esse material, né? Ele acaba indo e, assim, eu preciso pensar nele em atender qualquer pessoa, seja no norte do país, seja no nordeste, né? Ou por onde esse material chegar, ele precisa fazer sentido. Então, a gente tenta sempre trazer elementos que aglutinem essa cultura, né? Que aproximem as pessoas dessa cultura, porque o princípio bíblico ele é eterno. Mas eu preciso chamar a atenção de alguma forma para que a pessoa queira chegar no princípio, né? Então, muitas vezes eu uso só aquela nossa linguagem tradicional, né? Isso acontece em muitas coisas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque as gerações elas estão mudando muito rapidamente, né? Algumas décadas atrás, a gente contava de uma geração para outra 2 décadas, cerca de 20 anos, 25 anos para a mudança de uma geração para outra. Hoje,
a gente tem 10 anos de Yes. prazo e alguns especialistas já trazem 5 anos, que é o tempo de mudança, em função da revolução digital que acelerou todos os processos. Então, nós como igreja não podemos ficar 30 anos no passado, enquanto a sociedade já andou muito. Então, a gente tem que tomar cuidado e não perder esse timing, né, do que a sociedade está vivendo, quais são os anseios, quais são as necessidades dessa sociedade e como nós, como igreja cristã, nós podemos atender essas necessidades do século XXI. Né? Porque isso é um grande desafio que eu vejo para a liderança, é conseguir aproximar, né, o discurso da igreja da necessidade da sociedade, através da palavra. Hoje a gente estava conversando sobre isso, quando você falou sobre esse atraso. A igreja normalmente sempre chega atrasado nos assuntos de necessidade da sociedade. Né? Não, eu não estou dizendo a palavra de Deus, não. A palavra de Deus ela supre todas as necessidades, mas a igreja como instituições religiosas cristãs, elas chegam atrasadas porque elas se limitam dentro dela mesmo para se comunicar melhor com o público. Então, essa é a grande dificuldade. Jesus teve essa dificuldade com os religiosos. Né? É por isso que o ministério de Jesus era para fora. A palavra eclésia é para fora. Então, o fato de você estar fora quer dizer que também você se comunica com outro tipo de público. Isso a gente precisa entender. Quando nós nos comunicamos com outro tipo de público, nós conseguimos entender que nós podemos ir mais longe. Porque quanto mais fechado, mais difícil se torna a comunicação. E o devocional pop é maravilhoso como escritor. Eu fico muito feliz quando alguém me manda uma foto que o livro transformou, seja onde esteja. Igual você falou, já tiraram foto do devocional pop em outro país, na Torre Eiffel. E, cara, isso é top das galáxias. Isso é maravilhoso para a gente que escreve. Tem vezes que eu choro, cara. Eu pego assim, cara, glória a Deus. Mesmo. Cara, é muito emocionante. Vocês não têm a noção do que é para um escritor ver o livro dele rompendo geografias, rompendo gerações para abençoar vidas. Então, isso é muito forte porque a comunicação vai além da questão do quadrado religioso. Então, a gente entende que o ID está acontecendo, ok? Fora de um padrão que foi estabelecido e a gente está conseguindo atingir o público. Melhor seria que isso fosse que fossem mais flechas lançadas para atingir o público fora, né? Nós saíssemos dessa caixa que se chama religião, religiosidade, com todo o respeito às igrejas históricas. Eu venho de uma realidade histórica, eu era da Assembleia de Deus, e é normal passar algumas dificuldades em relação à comunicação pelo jeito de ser, mas assim, eu nunca fui proibido de nada, né? Não pode usar barba. Cara, não tem argumento. Então, tem argumentos para dizer por que não pode, né? Algumas coisas, né? Não pode pregar sem terno, mas eu vou. Eu sou assim, você vai me convidar. Eu sou o Fábio, pastor, assim, me consagraram assim, sabia que eu era assim. Então, cara, foi assim que eu não vou. Fica à vontade. Então, assim, seja você. Deus vai usar quem você é. Seja você tatuado, seja você sem tatuagem, seja você de brinco, seja você sem brinco. Deus vai utilizar você do jeito que você é. Então, não negocie a sua identidade, porque ela te define. E quem você é em Deus define você. Então, seja ousado para assumir quem você é em Cristo. Eu acho que isso é muito importante, ok? Uma questão interessante, só para pontuar essa questão da linguagem, né? Como que a gente pode exemplificar, por exemplo, uma situação lá em torno da igreja local na qual eu sou pastor auxiliar, a gente fazia muito aqueles evangelismos porta a porta, entregando os panfletos, convidando o pessoal para os cultos, aquele método tradicional. Mas na realidade da nossa igreja, um bairro de classe média, as pessoas não paravam para ouvir, porque quando você não tem muita necessidade, né, quando você está com um emprego legal, você está morando numa casa legal, é difícil a pessoa parar para ouvir, olha, eu não preciso de nada, eu estou bem aqui onde eu estou.
Então a gente levava muita porta na cara. As pessoas olhavam e falavam, não, não quero ouvir você. Né? Então, muitas vezes a gente saía, fazia todo o trajeto ali em volta da igreja, nas ruas. Claro, o fruto sempre vem, né? A palavra nunca volta vazia. Então, Sim. a gente convidava, sempre vinha uma pessoa ou outra. Mas chegou um ponto, a gente falou, cara, vamos mudar a estratégia, né? Vamos continuar fazendo isso, mas vamos agregar uma estratégia. A gente começou a impulsionar alguns posts com a programação da igreja no Facebook, geograficamente ali no entorno da igreja, nas ruas próximas da nossa igreja. E aquilo começou a trazer um resultado muito maior, porque embora a pessoa não abrisse a porta para eu falar de Jesus para ela na porta da casa dela, ela não tinha como bloquear o Facebook dela, entendeu? Então eu entrava no celular dela. E a partir dali, a pessoa tinha alguma necessidade, alguma coisa. Quantas vezes eu falava, como é que você chegou aqui, né? Quando ia conversar com os visitantes, não, recebi um banner aqui no Facebook, eu tinha mudado, estava aqui perto, falei, vou lá visitar a igreja. Eu falei, olha, é questão o princípio é o mesmo, que é convidar a pessoa para vir para a igreja. Mas muitas vezes a estratégia não funciona da mesma forma, né? Eu preciso pensar na realidade e adaptar. É essa a ideia. Né? A gente não abre mão de princípio. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus, Gênesis até Apocalipse. Não dá para tirar nenhuma parte. Eu tenho que entender a parte boa das bênçãos e também as advertências que a palavra traz. Não posso falar, olha, né, esse risco que a gente corre hoje de ficar só com a parte boa para agradar o público também, né, para que o público fique feliz com a palavra motivacional sobre o amor do Pai, mas também existe uma outra parte de consequências das nossas atitudes que eu não posso negligenciar. Sim. Então, a palavra é a mesma de capa a capa. Agora, a maneira como eu vou levar essa palavra, ela tem que estar contextualizada com a nossa realidade. Então, a ferramenta virtual, aquilo que tiver disponível, né, eu preciso usar para ganhar as pessoas para Jesus. Essa que é a ideia básica, né, de todo o nosso trabalho. Tudo isso gira em torno de almas para o reino de Deus. Amém. Tem algo que é muito interessante, que é em relação aos projetos e os links online, né? O cristianismo online. O material ele é muito direcionado a um público muito conectado. Então, como que é essa relação dos projetos com os trabalhos online? Por muito tempo a gente ficou basicamente no universo online. Então a gente começou, né, no Facebook, por muito tempo a gente ficou só com a página, depois vieram as outras redes, né? A gente acabou se conectando em todas elas pela necessidade de estar próximo ao nosso público. Então hoje nós temos 2 grupos de WhatsApp, até o pessoal que está participando da live aqui são administradores dos grupos, né? Onde um grupo... Temos 2 grupos, um para líderes, né, porque líderes de jovens, onde a gente passa esboço das mensagens, devocionais, nosso podcast, todo o conteúdo que a gente cria hoje, né, que a gente começou a ver uma necessidade, né, cada vez maior, e então a gente criou uma série de programações ali online, em várias plataformas, para atender diversos públicos, né. Então tem um grupo só para líderes que queiram receber esse tipo de conteúdo, né, gratuito e tudo mais, devocionais dos livros que a gente manda, esboço de mensagem, os vídeos do canal no YouTube do Parábola, a gente prepara devocionais em vídeo, toda o nosso conteúdo, né? Então lá a pessoa recebe o conteúdo e tem um outro grupo que é o Parábolas Geek Talk, onde tem adolescente do Brasil inteiro. E lá, meu Deus do céu, se você não gosta de muita mensagem, notificação de mensagem, esse grupo não é para você, porque você piscou, tem 500 mensagens lá, eles passam o dia inteiro conversando, tem muita coisa séria, né? Assuntos do reino, mas tem também muita resenha ali sobre o filme que saiu, o episódio da série que passou na semana passada e tal. E ali criou uma comunidade, né, em torno disso, e algo que surgiu em função da própria pandemia, porque na pandemia, quando começou, a gente tem no YouTube, né, no Instagram, né, cerca de 45 mil pessoas ali na nossa comunidade no Instagram do Parábolas, né. Quando começou a pandemia, ali por março, eu recebia muita mensagem de adolescente falando, olha, o que está acontecendo, tá horrível aqui,
meu pai perdeu o emprego, meu pai e minha mãe estão brigando em casa, onde é que está Deus em tudo isso? Eu estou desesperado, estou desesperada. Daí eu conversei com a minha esposa, né, a Meire, e a gente falou, olha, a gente não pode resolver o problema de todos eles, mas talvez a gente possa passar 1 hora por dia para que ele tire a cabeça um pouco do que está acontecendo e a gente possa bater papo, dar risada, fazer devocionais, né? E a gente começou um período de devocionais, a gente ficou 60 dias seguidos, né? Consecutivos, de segunda a segunda, fazendo lives com o pessoal. E isso gerou essa comunidade toda, que hoje eu chamo de Nossa, família, do legal. Parábolas Geek. Depois disso, desses 60 dias, a gente viu que aí as pessoas já tinham, a gente já estava um pouco, já tinha um pouco mais de noção do que estava acontecendo, né, de como se proteger e tudo mais. E aí a gente começou a fazer lives toda semana. Isso a gente continua desde março, a gente não parou mais. Mas lá no começo a gente fez 2 meses seguidos ali. Você chegava do culto online em casa, fazia live e o pessoal fiel ali, né, sempre participando com a gente. Bastante gente está aqui na live acompanhando também, né? Então aí essa comunidade toda se criou em função dos livros. A gente fazia as enquetes. Olha, hoje é o texto do dia 1 dos Vingadores com o texto 1 de 40 dias com Star Wars. Aí Maneiro, maneiro. o pessoal votava, o que ganhava a votação, a gente fazia o devocional ao vivo na live, trocava uma ideia. Então o livro acaba fomentando a rede social, e a rede social fomenta o livro, e elas se retroalimentam, né? É, Então, uma coisa não dá para viver sem a outra. Nesse contexto que a gente está vivendo, né? Essa possibilidade de estar conversando com você hoje, né? Da distância geográfica que a gente está, é maravilhoso, é demais, né? A gente não pode negligenciar isso como igreja. É uma ferramenta muito poderosa que a gente precisa aproveitar. Então, é um pouco essa é a história aí da comunidade que se formou em função dos livros aí. dentro disso que você está falando, cara, o pastor, a Check-in nasceu também assim. Ela nasceu dentro da pandemia, e eu comecei a receber muitas notícias de pastores, amigos, que alguns fecharam as suas igrejas. E aí eu falei, cara, que loucura. E eu perguntei para Deus, Senhor, o que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos? Que loucura. Estava no Brasil. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos uma semana antes da pandemia para fazer algo que eu não fiz até hoje, né? Por causa da pandemia. E chegou Mudou aqui, tudo, né? eu entendi que os planos de Deus mudaram. Mudaram, na verdade, mudaram para mim, que Deus já sabia tudo que ia acontecer, né? Então, Exato, ele muda pra gente, né? Ele só não me avisou o que iria acontecer, mas está valendo. Tá? Exato. E aí, Isso é maravilhoso, né? cara, muito doido, muito doido. E aí eu percebi uma coisa que já estava no meu coração há anos, que era uma igreja digital, 100% online. Eu falei, vão me chamar de maluco, de doido. E aí eu comecei a orar de madrugada. Teve dia que eu comecei a orar, era eu sozinho, depois eu vi que outras pessoas começaram a vir, necessidades, Deus começou a curar, aí Deus começou a abençoar outras vidas, liberação financeira de outras vidas, cura, poder de Deus. Teve uma pessoa que estava na fila do transplante, Deus liberou o transplante para ela durante a live, ela recebeu a ligação, e as coisas assim loucas. E aí veio aquele desejo e eu contactei algumas pessoas e aconteceu, não, vamos iniciar a Check-in Church, a igreja 100% online. E aí eu falei, cara, vamos nessa, vamos para cima. E o que tiver que apanhar, cara, faz parte da vida, você não ser aceito, você ser rejeitado por alguns, mas vai ter pessoas que você vai poder abençoar e você poder romper alguns limites. E foi aí que as coisas foram acontecendo e acabou se estruturando. E hoje a gente tem construído aí o evangelho em grupos que se reúnem desde a Ásia, passando pela Europa, América do Norte, América do Sul. Então, Deus tem abençoado, fortalecido e estamos aí dando continuidade. Então, você que nos segue aí na Check-in Church, vai lá, segue Parábolas Geek.
ok? E segue lá, Eduardo Medeiros Oficial, ok? O meu é Fábio Donato Oficial e da Check-in é Check-in Church, ok? Check-in Church. Temos o nosso site, temos aplicativo, temos uma estrutura para dar suporte a casais também, né? Então, hoje nós temos curso de casais para dar suporte para pessoas casadas que têm dificuldade de estar em outro país. E eu percebi que pessoas estão sendo alcançadas em países que têm proibição do evangelho ser divulgado, pessoas que têm sido alcançadas em lugares remotos que elas não podiam ter contato, não podiam estar na ativa, como estavam no Brasil, na igreja deles no Brasil, e foram para outra realidade. Então, o que falta mesmo é mais pessoa para a gente fazer esse negócio ficar muito louco. Então, a seara é gigantesca, né? Cara, a seara é gigantesca. É muita coisa boa aí para a gente viver, então vamos romper aí limites, eu creio demais nisso. E fala um pouquinho da XCOM, fala da XCOM aí. Maravilha. Bom, toda a ideia, todo mundo que começa um projeto fora da casinha como esse, a primeira coisa que vem à mente é que você é o único que teve aquela ideia, né? É mais ou menos o que Elias sentia quando estava ali sofrendo com Jezabel e tal. Só eu estou nessa situação, todo mundo já se dobrou para Baal, né? E aí ele recebe a notícia de que, olha, Deus guardou 7.000, tem 7.000, né? Você não é o único, não, cara. Você não é tão especial assim, tem mais gente fazendo isso também e tal. Isso é legal, eu também já tive esse sentimento de normal, que eu estava descobrindo a roda. Aí quando eu caminhava Exato, mais já tinha gente que estava. Já tinha gente andando em carro e você com a roda ali. Eu percebi, sabe o que eu percebi? Que eu estava colocando a roda para rodar de forma diferente, cara. Foi isso que eu tive a percepção. E aí você percebe assim, cara, você está fazendo a roda andar de uma forma diferente, é isso. E tem um monte de gente aí, igual você falou. É isso aí. Isso é maravilhoso, né? A partir disso, a gente começou a tentar organizar e reunir esse pessoal para que a gente pudesse fomentar novos projetos, incentivar, porque assim, uma voz sozinha é complicado, mas quando mais pessoas começam a falar a mesma linguagem, né? E isso ajuda o movimento como um todo. Então a XCOM é uma iniciativa. Meu amigo Marcos, Guerra dos Reinos, ele tem um projeto, um quadrinista excepcional, muito criativo. Ele gerou esse evento, né, que começou na cidade dele, lá em Valinhos, e desde 2018 a gente começou a fazer em Curitiba, aqui na nossa igreja também, uma edição, né, da XCOM anual. E aí, aos poucos, várias cidades estão recebendo o evento, né? Então, já estava programado Rio de Janeiro, Minas Gerais, vários lugares ali estavam se organizando para receber o evento, justamente para multiplicar essa proposta, né? Aí a gente faz oficinas, tem oficinas para quem quer começar um canal no YouTube, Legal. quem gosta de podcast, quer preparar como que funciona, equipamento, sabe aquela base técnica que às vezes falta para o pessoal na igreja. Então a gente leva toda essa bagagem do que a gente está construindo aqui, além, né, das analogias dos livros, oficina de roteiro, oficina de canal no YouTube, podcast, muita coisa ali para a gente conseguir levar até onde a gente vai, para as pessoas que vêm também de várias partes para acompanhar o evento, para que elas saiam dali não só participando de mais um evento, mas que elas saiam dali com ferramentas para que elas possam aplicar isso, né, lá na realidade delas. Sim. Então, a XCOM tem um pouco dessa proposta de ajudar também as igrejas locais, os líderes, para que eles possam virar essa chave, né? Pastor, deixa eu falar uma necessidade aqui, cortando rapidinho você aí. É uma necessidade nossa aqui também como igreja. O que eu percebo? Às vezes as pessoas elas têm nas mãos o talento e elas ficam com vergonha, assim, poxa, como que eu vou colocar isso para valer? Por exemplo, eu tenho necessidades nesse sentido aqui como igreja. A gente tem conteúdo que tem como transformar em podcast. Nós temos conteúdos
que poderiam ser fatiados e abençoar como pílulas para outras pessoas, mas faltam pessoas para fazer isso. E isso daí é o que está faltando hoje. Pessoas que falam assim, cara, me dá esse pedacinho aí que eu vou fazer a roda andar. E uma frase que me deixa muito feliz é que Jesus não é propriedade de ninguém. Jesus morreu por todos. Cara, isso tem a ver com você, tem a ver comigo. Cara, Jesus nunca vai ser propriedade de ninguém. Jesus sempre vai ser para que todos venham reconhecer o seu senhorio, para que a roda continue andando. Lembra quando eu falei que, cara, eu achei que eu estava criando a roda e tinha muita gente já fazendo o carro andar há muito tempo, e eu percebi que eu era mais uma pessoa que estava contribuindo ali no reino. Isso é muito poderoso, é o que nós precisamos hoje. Então, aqui na Check-in Church, hoje, o que falta, pastor? Eu vou pegar a palavra de Jesus. Os campos estão brancos, o que faltam são trabalhadores. Então, essa é a necessidade hoje para que faça as coisas andar. Então, se você tem talento aí, igual o pastor Eduardo falou aí, ó, fazemos oficina. Ah, mas eu estou começando. Cara, você pode estar começando, pode estar velho. Você sempre vai ser útil para fazer o evangelho, o reino de Deus, ele chegar nos quatro cantos da terra de alguma forma. Então, entendo que você é importante dentro do reino. Né? Amém. E uma outra preocupação nossa é a questão de, na medida que as pessoas começam a conhecer, ter contato com os livros, isso acontece muito, né? Alguém pega um livro como 40 Dias com os Vingadores, né, por exemplo, e aí resolve abrir um projeto também para falar de cultura e cristianismo. Legal. Então, assim, isso é maravilhoso por um lado, eu incentivo muito as pessoas, quem tem o desejo de começar o projeto, a gente conversa muito com o pessoal pelo Instagram, pelo WhatsApp e tudo mais, mas tem um risco muito grande também das pessoas começarem projetos sem preparo e fazendo de qualquer jeito, né? Porque assim, existe um cuidado muito grande da minha parte de escolher as séries que a gente vai colocar, qual é o filme, porque tem coisas que não se aplicam ao cristianismo. Ou então ela até se aplica, mas o movimento contrário que vai vir, o escândalo, né? Eu tomo muito cuidado para não escandalizar principalmente os de dentro da igreja, porque eu respeito muito a igreja, né? Então, muitas vezes tem algum personagem que já é persona não grata dentro do ambiente eclesiástico, então eu não vou usar aquele personagem para não escandalizar os de dentro. Então, eu posso fazer a mesma analogia usando um outro personagem. Então, eu tomo um cuidado muito grande com isso, né? Analiso a série que eu vou usar, a gente pensa muito sobre isso antes de fazer. E o meu receio, a preocupação, é que as pessoas que comecem novos projetos, elas não tenham essa preocupação toda. E aí, de repente, comecem a fazer analogia só por analogias, e isso acaba prejudicando a longo prazo o próprio projeto, quando começa a fazer coisas fora, né? Então, a XCOM também tem esse propósito Sim. didático, de mostrar pessoas que já estão há um tempo caminhando, como que elas trabalham, quais são os métodos, para que quando outras pessoas resolvam participar desse universo, esse movimento, né, elas consigam fazer isso, assim, evitando os erros que nós já tivemos quando começamos, né? Quando você começa num terreno meio árido, é normal que você cometa erros. Então, se a próxima geração que começar a trabalhar com esse tipo de tema, elas aprendam com os nossos erros, né? Elas vão caminhar e vão chegar muito mais longe do que a gente tem chegado. Então, é um pouco, essa também é a proposta da XCOM aí, gira em torno dessas duas coisas. Ferramentas técnicas e embasamento também teórico aí para a organização dos projetos. Eu fiz uma live recentemente, foi com cristãos criativos. Foi uma live assim, sensacional. Nós conseguimos abordar essa questão da criatividade, que às vezes o potencial, na verdade, Deus colocou dentro de cada um. Então, esse poder criativo ele já vem lá do Gênesis, quando Deus cria a terra, cria o homem, e ele coloca dentro de nós o potencial dele, a essência dele, para que nós possamos desenvolver isso. Né? Então, a gente percebe que toda saudade que a gente tem de Deus, da presença de Deus, vem porque nós viemos da origem. Então, essa parte da origem que está dentro de nós faz com que nós possamos realizar coisas sobrenaturais. A gente precisa entender
que esse potencial é que precisa ser colocado para fora. Esse é o sobrenatural de Deus para ser expandido. Então, quando nós rompemos os nossos limites, nós decidimos seguir em frente e levar o reino de Deus, nós vamos experimentar com certeza algo que vai impactar a nossa geração, o nosso tempo. É por isso que existem palavras nas escrituras que dizem: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como sua possessão. Porque nós podemos ir muito além do que nossos olhos podem ver. Nós podemos ir aonde que as nossas mãos vão alcançar e aonde a nossa voz chegar. É por isso que entra o talento de você utilizar. O que eu posso ser útil? Cara, não vai faltar oportunidade. Por exemplo, essa live é uma janela de oportunidades para você que está assistindo aqui. Você pode ajudar lá o Parábolas Geek de alguma forma. Você pode ajudar o pastor Eduardo Medeiros de alguma forma. Você pode me ajudar de alguma forma. Ajudar a Check-in Church de alguma forma. E nós estamos aqui realmente necessitados. E às vezes eu oro e falo: Senhor, em nome de Jesus, manda alguém para ajudar a gente em alguma área. O que eu sei fazer? Eu sei fazer isso. Cara, beleza, tá contigo. Agora, é uma coisa a menos que você tem que se preocupar, né? Isso é maravilhoso. Glória a Deus, porque vai ter alguém, pastor. Vai ter alguém para ir fazer, para romper. Vai ter alguém é melhor do que a gente, né? E é isso que é legal, né? Com certeza. Porque você pensando na totalidade do projeto, com várias direções, várias coisas para acontecer, você não consegue sair da média, porque você está preocupado com o problema A, o problema B, a questão C, é o vídeo, é o áudio, é não sei o que, é a gravação e tal. Se tem pessoas participando do projeto, é uma coisa a menos. Você se preocupa com a mensagem, que acho que é o principal do pastor. É o chamado. Todo o outro periférico, né? A periferia que é fundamental para funcionar, mas que outras pessoas podem fazer, ela tira de você uma pressão, uma preocupação e faz você brilhar onde você foi chamado para estar. Então, isso aí. toda ajuda é bem-vinda, com certeza, para o projeto poder crescer, né? E eu creio dessa forma, e principalmente na questão de potencializar aquilo que é o nosso talento, né? Tem pessoas que foram ensinadas: você precisa ajustar as suas deficiências. Cara, deficiência a gente vai ter que aprender a lidar com elas e superar elas, mas não dá para fortalecer uma deficiência, não dá para você ser forte, não. Você precisa entender que você tem um talento, existe algo que você vai sobressair. E naquilo que você sobressai é que você potencializa o que Deus colocou de valor dentro de você, para você poder enxergar dentro de você e falar assim: Deus me fez muito bom nisso. E isso não é ser soberbo, não. É reconhecer a grandeza de Deus dentro de você. Eu lembro que outros dias eu estava editando vídeo. Eu falei: cara, eu não posso mais fazer isso, cara. Senão eu não crio conteúdo. Eu preciso estar... É muita coisa fora, né? Cara, não dá para me mexer no Photoshop, no Premiere e levantar uma palavra de excelência. Então, Deus me chamou para fazer o quê? É nisso que eu vou me especializar, é nisso que eu preciso ser bom. E aí, Senhor, envia pessoas para que isso possa acontecer. É claro que quando Deus enviou, você potencializa mais. As mensagens saem com mais leveza, saem com mais estratégia, saem com alguns detalhes que você ama fazer, e isso acaba potencializando. Então, pastor, vamos para a reta final com essa galera. Pergunta aí, coloca a pergunta aí, você que quer sugar o pastor Eduardo, sugar a gente. Cara, vamos para cima, tem muita coisa para a gente romper os limites. Para mim foi maravilhoso hoje estar compartilhando com você nesse tempo. Eu queria que essa galera colocasse umas perguntas aí para tirar a gente da nossa caixa, né? Tirar a gente da... Enquanto o pessoal coloca as perguntas, eu queria falar rapidamente só do projeto dos 40 dias, que não deu tempo de comentar, né? Como a gente viu que, como você mesmo falou, né, todo o projeto gráfico ali do Devocional Pop transforma ele, e o número de páginas, são quase 400 páginas, numa qualidade de revista, basicamente, isso eleva o preço final do produto. Então, às vezes eu chegava em lugares no norte do país,
em algumas igrejas em determinadas regiões, que eu via que o pessoal não tinha condição de adquirir, mesmo querendo, né? E a gente, como escritor, a vontade que você tem é falar, libera e todo mundo leva o livro, né? Mas eles custam para a gente também, então falei com a editora, vamos fazer um projeto menos custoso, digamos assim, né? E que a gente possa fazer algo evangelístico. Então, dessa ideia de baratear o produto, né? A gente lançou o projeto 40 Dias, que são livros temáticos, né? Onde a gente escreve um livro menor, aí o custo é mais baixo também, com a mesma qualidade, né? Mesma ideia, por exemplo, né? Dos Vingadores aqui, né? Tem o Groot e tal. 2 páginas, a gente escreve mais, aí consegue desenvolver melhor o assunto, né? Tem e-book desse material, pastor? Não, ainda não. A gente está... Talvez o último que a gente lançou agora em dezembro saia... Eu tenho um que a gente lançou na pandemia, um e-book, que tem um pouco de cada livro desse. Eu posso te passar o link depois. Ele é gratuito, né? Você pode disseminar também para o pessoal da igreja e disparar para aí. Eu vou mandar depois para você. Mas a gente ainda não migrou para o e-book nos livros, mas tá na nossa lista aí para digitalizar os materiais, para disponibilizar esses livros online. E uma coisa interessante dos 40 dias é que a gente lança dentro do cinema. Então, quando sai o filme, por exemplo, 2019, né, saiu Vingadores Ultimato, né, aquele frisson, todo mundo queria assistir o filme. Então, a gente aluga uma sala de cinema e faz um lançamento dentro do shopping center, lá com sessão de autógrafo para o pessoal que quer. Aí a gente vai todo mundo para a sala de cinema, é bonito de ver aquela galera, 450 pessoas na sala, lotada. E aí, antes de começar o filme, a gente faz assim, R$5 o ingresso, né? Para a pessoa assistir um filme 3D e tal, que custa, sei lá, 25, R$30 aí no cinema. A gente consegue fazer um preço, subsidia uma parte, para que o amigo, pá, vamos no cinema comigo, quer assistir o Vingadores e tal, vem comigo pro cinema. Quando chega lá, antes de começar a sessão, a gente pega uma caixa de som, um microfone, eu fico lá embaixo, lá perto da tela, e eu prego por uns 15 minutos usando, né, a base do livro que a gente está lançando para pregar a palavra de Deus lá dentro do cinema. E aí a gente já teve muitos testemunhos maravilhosos dessa estratégia, né? Então a gente fez isso, né? Em maio a gente lançou 40 Dias com os Vingadores de 2019. Aí em dezembro de 2019, quando saiu o episódio 9 de Star Wars, a gente lançou 40 Dias com Star Wars. Aí em 2020, que esse ano louco, né, que a gente viveu, lançamos em julho, 40 Dias com a Liga da Justiça. E agora, acabou de sair, lançamos 5 de dezembro, tá até no plástico aqui ainda, 40 Dias no Mundo dos Games, com 40 jogos de videogame, com uma outra pegada já, uma outra proposta, usando gamificação no livro, uma estratégia didática diferente do que a gente tinha usado até então. Então essa é um pouco a estratégia aí que Deus tem dado para a gente aí de continuar, né, inovando no projeto, modificando o que já existe para continuar contextualizando e antenado com o que essa galera aí gosta, né? Então um pouco esse é o projeto aí dos 40 dias. Dentro desse perfil tem espaço para uma galera, quero desenvolver o meu talento. Como é que eu faço para estar envolvido aí de alguma forma ajudando? Eu sou bom em design, eu sou bom em edição de vídeo. Se tem alguém aqui com esse perfil, fala aí com a gente. Eu queria gostei do projeto do Parábolas Geek, gostei da parte do pastor Eduardo. Cara, a gente está aqui para linkar você dentro do reino. Então, tem alguma coisa nesse sentido, pastor? Pode procurar a gente pelo próprio direct aqui do Instagram, né? Já que a gente está aqui no Insta, e pode conversar com a gente. Toda ajuda é bem-vinda. A gente tem uma equipe que está trabalhando com a gente nesse sentido, mas, como você falou, é muita coisa, né? Então, assim, a gente às vezes perde tanto tempo fazendo os periféricos que eu deixo de escrever, que é o que eu tenho que fazer, né? Preparar os livros e tal. E seria muito melhor ter essa liberdade, né, pastor? Claro, sabendo que as coisas estão acontecendo, né? Não pode deixar. Em todo lugar que eu vou, aparece a hashtag aqui, né? O pessoal que segue a gente pede o próximo livro, né? O pessoal fala, qual que é o próximo 40 dias que vai lançar? Então tem um time de pessoas já que levanta essa hashtag em todo lugar que você vai.
40 Dias com Once Upon a Time, né? É uma série que o pessoal tem uma galera que gosta bastante no nosso grupo aí, então todo lugar que eu apareço, aparece a hashtag também. Então, Larissa, tá cumprido aí o propósito de levantar a hashtag na live aqui. Aí Legal, pode... a Japa tá firme e forte aí, ela. ela é a administradora nossa do grupo, né? Quem coloca essa hashtag em todo quanto é live é o Natan, que é um outro administrador que não está na live hoje, tem um compromisso. Então, em homenagem, né, ao Natan, a Larissa foi lá e honrou ali com a hashtag dele. Enquanto eu não escrever esse livro, 40 Dias com Once Upon a Time, ele não vai parar, já disse. Então, eu estou até pensando em escrever só para ele parar de usar essa hashtag aí. Não, legal, legal. Isso Vai acontecer, vai acontecer. Uma hora acontece, uma hora rompe. A perseverança dele é algo que ele aprendeu com a Bíblia, né? Quando Jesus fala, olha, batei-vos e vai ser aberto, né? Então, ele incorporou, está vivendo esse texto e eu acho que logo, logo ele vai realizar isso, porque ninguém aguenta mais essa hashtag, né? Todo lugar aparece a hashtag. Tem mais alguma colocação assim que você acha legal a gente abordar aqui? Eu abri para pergunta, mas a galera tá meio tímida aí, mas eu queria deixar bem aberto para você falar mais algo. Se eu falar sobre necessidade nossa aqui de galera, também eu vou ficar aqui. Eu prefiro. Abrir uma outra live só para falar disso, né? Cara, então tem mais alguma coisa aí, pastor, para falar? Lembrando que eu vou deixar essa live disponível aqui no Instagram e vou editar ela para lançar no canal do YouTube. Também vou dar para o pastor editar lá e colocar no canal do Parábolas Geek lá. Valeu? Maravilha. Algo que eu tenho falado bastante quando eu converso com o pessoal que me procura, olha, eu gostei da ideia, queria fazer algo parecido e tudo mais. Então, assim, eu estava conversando ontem num grupo de adolescentes de uma igreja grande aqui de Curitiba, uma conferência que a gente fez, a ideia de que se você tem um sonho, esse sonho precisa passar pela prova do tempo. Esse é um grande desafio que eu vejo que essa geração não tem muita paciência para esperar passar por processos. Uma geração que cresceu comendo miojo, é difícil de você saber que, olha, para cozinhar, às vezes, né, assar uma carne, vai um tempo, né? Então, assim, essa questão da culinária, eu acho que tem muita coisa importante ali que a gente pode tirar muito, muito ensino a respeito disso, né? Espero escrever, acho que um devocional culinário ali, um devocional e com a receita do livro ali, dos pratos. Então, para galera, algo que eu acho que pra galera da geração miojo aí, a galera da geração miojo, vou compartilhar algo aí, ó. Eu tenho um livro, o nome do meu livro é um título de um discurso do Martin Luther King, que se chama Eu Tenho um Sonho. E todo mundo tem um sonho. E eu coloquei Eu Tenho um Sonho, é o nome do meu livro. E eu demorei 15 anos para escrever esse livro. E eu lancei ele em 2017, esse livro. E foi a história da minha vida, o tempo que faz você amadurecer, as experiências, para quando as pessoas leem, ela transformar, o livro transformar a vida de pessoas literalmente por causa das experiências. Então, fica aí a dica que o pastor também está falando aí para vocês dentro dessa pegada. Tá, é muito legal, tá? Quero conhecer o livro depois, vamos conversar aí para ter acesso ao material aí. Maravilha. Mas muitas pessoas têm sonhos, mas assim, elas querem que aconteça da noite para o dia e sem nenhum obstáculo, nenhum desafio. Então eu vejo que esse é um desafio da nossa geração de líderes, de poder mostrar que, olha, você vai ter que esperar. A Bíblia não acontece nada da noite para o dia. Você pega todos os heróis da Bíblia e você vai ver José tendo um sonho, e a partir do momento que ele tem um sonho, a vida dele desanda e parece que tudo vai ladeira abaixo, né? Só a gente que está na posição privilegiada de ler o texto e acompanhar a história do começo ao fim, a gente consegue perceber que tudo que acontece na vida de José era parte do cumprimento do propósito da vida dele. Mas se você olha cada fato que acontece ao longo da jornada dele, você hoje parece que podia fazer, olha, eu vou desistir disso. Deus não deve estar nesse negócio, porque tudo que eu faço certo, acontece alguma coisa para eu ou ser preso, ou ser injustiçado, vou para um calabouço.
esquecem de mim. E, na verdade, Deus está trabalhando no processo como um todo, né? E esse é o grande desafio dessa geração, é conseguir olhar para a sua vida a partir do processo. Então, às vezes, na dificuldade, o momento do desafio, a gente tem esse problema de ver, olha, eu estou sofrendo, Deus não deve estar nesse negócio, eu desisto e vou fazer outra coisa. Então, acho que eu queria deixar para quem está assistindo essa live, tem um projeto, tem um sonho, que tenha perseverança. Persevere naquilo que você busca, e se você tem um chamado de Deus para aquilo, tem essa certeza de que Deus te chamou para fazer algo, não deixe que ninguém faça você pensar o contrário. Permaneça em Deus, conectado com Deus, conectado à fonte, e a partir disso os desafios vão vir, mas você está firmado na rocha. E esse é o grande diferencial, que aí quando os desafios vierem, você sabe que aquilo está te amadurecendo e está te levando para mais perto do propósito. E acho que isso é algo essencial para quem está assistindo a gente, sentir de falar isso, né? Talvez alguém que esteja nos acompanhando tenha um projeto, tenha um sonho, tenha algo criativo que talvez as pessoas não compreendam. Então, persevere. Né? As pessoas, elas querem ver algo que permaneça, porque muitas pessoas começam coisas mirabolantes, mas desistem dali 1, 2, 3 meses, param. E como muita gente desiste no meio do caminho, as pessoas, elas não vão te ajudar no início. Então, isso assim, às vezes você quer a ajuda de muita gente e ninguém dá bola para o que você está fazendo. Mas não é porque o teu projeto é ruim, é porque as pessoas já viram tanta gente começar e desistir, que elas precisam ver seriedade no que você faz. Então você precisa ser perseverante. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O tempo que você tem, você se planeja. Olha, eu posso fazer uma vez por semana. Eu posso fazer uma vez a cada 10 dias. Então coloca isso no coração, né? Honre esse projeto. Faça dentro daquilo que você estabeleceu. Que à medida que o tempo for passando, as pessoas começam a ver, olha, peraí, esse projeto está funcionando. Passou já 6 meses e não parou. Passou 1 ano, não parou. 2 anos, não parou. Né? O Parábolas, 7 anos, basicamente, que todo dia a gente posta, faz uma postagem, alguma coisa, né? Nossos vídeos toda semana e podcast a cada 15 dias, enfim. A gente começa alguma coisa sabendo que você dá o início ao projeto e você tem que continuar ele com o passar do tempo. Então essa é a dica, né? Para quem tem projeto que está acompanhando a gente, seja perseverante. Na medida que você mostrar a seriedade do seu trabalho, outras pessoas vão começar a se conectar com ele. Então precisa passar pela prova do tempo. Não vejo nenhum projeto sendo bem sucedido da noite para o dia, né? De um dia, uma semana para outra. Deus pode fazer? Pode. Deus pode conectar muita coisa. Deus é soberano. Mas geralmente o caminho natural dos projetos é você passar por um deserto, né? Normal. Passa por um vale. Faz parte. E aí depois desse período, Deus começa a colocar... Porque o nosso coração precisa ser testado. Né? Onde está teu coração? O que você quer com esse projeto? São almas ou são as palmas? Né? É um clichê já, mas tudo bem, gosto de usar aqui. Se você quer palmas, Deus vai fazer você ficar num deserto, você vai desistir e vai procurar palmas em outro lugar. Agora, se você quer almas, Deus vai fazer você passar pelo deserto, você amadurece nesse período, e a partir dessa caminhada, dessa jornada, porque no deserto é o melhor lugar para encontrar Deus, que é tudo que você precisa para o projeto funcionar. Então, a partir do momento que você tem intimidade com Deus, busca mergulhar mais no conhecimento dele, firma a tua identidade nele, não na sua, ou no que a sociedade diz para que você deve ser, né? Você busca firmar essa identidade no reino e não na sociedade. A partir desses elementos, aí as coisas começam a andar. Então, não desanime, você que está assistindo a gente aqui, ou vai assistir depois, né? Não desanime. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, continua caminhando, persevera, né? Teste sempre seu coração, veja qual a motivação que está te levando a fazer o que você quer fazer, né? E a partir dessas respostas, continua. Como você disse, né? Vai para cima, quebra tudo, que Deus tem o melhor para essa geração. Tem um termo que eu nunca tinha ouvido falar e aconteceu durante uma conversa, que é o tema de um livro que eu comecei a escrever sobre alavancagem. E
E isso é muito interessante porque é um termo que se usa no mercado financeiro. Nunca vi ninguém usar isso para a vida pessoal. E às vezes a gente quer que Deus faça as coisas. Na verdade, é uma construção que durante o caminho da nossa jornada da construção, a gente percebe que são pessoas que vão fazer a alavancagem na nossa história. E essa alavancagem ela só vai acontecer no momento em que houver uma maturidade para uma pessoa te colocar num próximo nível. E alguém vai Exato. fazer isso para você. Às vezes a gente pede, Senhor, faça isso, faça aquilo, e você não vê fazendo. Mas isso requer a perseverança, também vai requerer a maturidade e a experiência. Para aparecer uma pessoa e falar assim, cara, você já tem experiência agora. E você vai pegar a Bíblia, você vai ver vários exemplos. E o maior exemplo disso, igual o pastor falou, José. José teve fases da vida e cada fase uma pessoa serviu para fazer uma alavancagem na vida dele. Às vezes a gente quer luzes e holofote, e às vezes uma história de sucesso começa com escassez, catástrofe, desastre, porque é onde vai te amadurecer, como vocês viram a história de José sendo jogado no poço e sendo vendido como escravo, e é uma história de sucesso. O final dela determina o sucesso. Mas como começou? Exato. Começou com um desastre. Começou com uma catástrofe. Mas o decorrer dela trouxe maturidade, trouxe crescimento, um enfrentamento de mentiras, enfrentamento de superação e também de aguardar o tempo certo para Deus realizar sobre a história da vida. Então, ficou como ensinamento aí essa história de José hoje, para vocês entenderem que o que Deus colocou no coração de vocês, uma hora vai ganhar uma força e uma maturidade como um grão de mostarda, porque a fé de vocês vai resistir ao tempo, resistir às limitações, para trazer o crescimento como a menor semente, que ela consegue provocar um crescimento gigantesco quando ela passa todas as experiências do tempo, experiências das estações, para chegar ao tempo da maturidade. Então, fica como ensinamento nosso aí, pastoral, para vocês aí romper os limites e voar aí nesse campo virgem que tem para vocês percorrerem aí, que é do geek, e vocês romperem limites sobrenaturais. Tem muita coisa aí para viver que ainda não foi explorado dentro dessa realidade cristã. Vincular a cultura pop dentro da realidade cristã. Não é nenhum sincretismo nem mistura. É você ter maturidade para entender que aquilo que você tem de potencial dentro de você pode transformar a história de vidas ao redor dos 4 cantos da Terra. Amém? Então fica aí o exemplo aí do Parábolas Geek, da Check-in Church. Que era só bate-papo, né? Teve ensinamento, teve mensagem. Deus é demais, né? Teve tudo. E nós vamos vir, quem sabe mais na frente a gente não faz outra aí, se você topar, eu topo. Com certeza, já tá aceita, já é só marcar. E aí a gente manda ver e vai ser top. Então, coloco aí também a Check-in Church aí à disposição de vocês, o que precisarem para a gente fazer, o que for preciso, compartilhar stories, banners, programação. Estamos abertos aí para o reino de Deus evoluir e essa galera aí mandar ver. Tá bom? Amém. Foi um prazer, foi um prazer. Pastor, o pessoal tá tímido aí, pelo jeito, né? Hã? O pessoal tá meio tímido hoje, eu não né? entendi nada, o pessoal tá... Ou a gente explicou tudo tão certinho que não ficou dúvida, mas enfim. Eu vou preferir acreditar dessa forma. Eu sempre gosto, como professor, eu sempre gosto de... Ou ninguém entendeu nada e não vai fazer pergunta, porque não sabe nem o que perguntar, ou entenderam tudo, né? Porque explicamos muito bem, né? Então, para minha autoestima, eu sempre prefiro ficar com a segunda hipótese, né? Eu de todo mundo também, eu não entendeu sou tudo. nem um pouquinho pessimista. Foi top das galáxias. A gente mandou ver demais aqui nessa live. Mandamos muito bem, né? Ai, são muito intelectuais, ó, cansaço até para digitar.
Legal, legal. Pastor, vamos estar orando aí. Fica à vontade aí. Amém. Queria que você Amém. fizesse a oração aí por essa galera, conectando essa galera e a gente seguir em frente. Amém? Amém. Vamos orar então, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor Deus, cada uma dessas pessoas que estão acompanhando essa live ao vivo, que assistirão ela posterior, em outro momento. A tua palavra ela é viva e a nossa oração ela se renova, então não importa se essa pessoa está recebendo essa oração ao vivo ou vai receber depois, que o Senhor possa alcançar, Senhor Deus. Eu peço de maneira especial uma unção de criatividade, Deus, sobre as pessoas que estão nos acompanhando, Pai. Que o Senhor possa colocar no coração, na mente, Deus, dessas pessoas que se interessaram por esse assunto e estão até agora conosco acompanhando essa nossa conversa. O Senhor coloque planos, projetos, Deus, que ninguém nunca pensou, Deus, que a tua palavra ela se renove no sentido de que, olha, existem coisas que estão no seu coração que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós queremos trazer essa palavra para a realidade, para a nossa realidade, Deus, e que o Senhor possa plantar, Deus, sementes de sonhos e de novos projetos no coração dessa igreja, que é uma igreja mundial, Senhor Deus, que está nos 4 cantos da terra, Pai, nos acompanhando. As fronteiras, elas não existem nesse universo que o Senhor tem aberto para cada um de nós. Que o Senhor possa também levantar, Deus, trabalhadores, pessoas que sintam a empatia pelos projetos, que possam vir a somar, Deus, com aquilo que está sendo desenvolvido, para que os projetos possam crescer cada vez mais, cujo objetivo de cada um desses projetos, Deus, seja o da Check-in Church, seja o Parábolas Geek, é que almas ouçam a respeito do seu trabalho. O Senhor morreu, ressuscitou, e a partir dessa obra magnífica, nós temos a possibilidade da salvação das nossas almas. É isso que nós queremos compartilhar. Não, nenhum herói se compara à magnitude da tua grandeza, Pai. Nós queremos que o mundo saiba disso através das estratégias que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então, abençoa a vida de cada um dessas pessoas, esses irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanharam de diversas partes aí do Brasil e do mundo também. Que o Senhor possa dar uma noite de sono tranquila, um restante de ano abençoado na vida de cada um dessas pessoas. Proteja-nos, Pai, com relação ao Covid. Guarda a tua igreja, guarda, Deus, aqueles que estão nos acompanhando, para que nós possamos continuar proclamando a tua palavra e declarando, Senhor Deus, a tua grandeza, o teu amor e a tua graça sobre a humanidade. Essa é a nossa oração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Galera, foi top das galáxias. Foi demais, demais. Aí, top das galáxias. Deus abençoe. Pastor Eduardo, valeu mesmo pela experiência. Experiência única, que possa se repetir novamente aí em breve. Amém. Tá bom? Vou disponibilizar e mando o vídeo para você editado, para subir lá no Parábolas a gente também. Subiu no Parábolas também. Convido todo mundo para acompanhar, né, os canais aí do Parábolas Geek, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram e Twitch também. A gente começou a jogar videogame com a galera lá na Twitch, então o pessoal que gosta de jogos aí, segue a gente lá. A gente começou um canal novo ali para poder jogar e fazer devocionais enquanto joga os jogos do livro, né, que a gente escreveu um livro sobre games, então tá ali, né? Então, fico à disposição. Se tem um amigo aqui em Curitiba agora, né, precisando de alguma coisa, a gente está por aqui e vamos fortalecer essa conexão do reino, que é bênção para todo lado, né? Todo mundo ganha com isso. Amém, amém. Eu tô colocando aqui as suas redes, Eduardo Medeiros, né, underline Medeiros, né, as suas redes sociais, né? No Parábolas Geek, né? Se colocar em qualquer rede social Parábolas Geek ali, você encontra a gente, né? Tem as minhas pessoais também, mas enfim, eu foco mais no Parábolas do que nas minhas redes, né? Então, o pessoal quer falar comigo pelo Parábolas, é mais fácil do que me procurar nas minhas redes sociais mesmo. É até algo que eu tenho que melhorar em 2021 aí. Preciso mexer com isso também. Se precisar lá
da nossa agência aí, a galera que está com a gente aí fazendo, tá aí, ó, vou fixar aí. Nós temos aí Legal. uma agência que faz todo o trabalho da Check-in Church. E parabéns também, o pessoal manda muito bem no design. Ficou muito louco aí, impressionante. né? Para a igreja, Muito tá uma impressionante. coisa doidona, né? E colocou os É bem o Smigol, padrão, né? colocamos Bem o Smigol. padrão. O Smigol ficou show de bola hoje. Cara, Vamos ficou louco, louco, louco. O nego vai falar colocando lá o demônio na negócio da igreja. Cara. Tem que ter gente de fora da caixa mesmo para fazer isso. Depois a gente resolve com a galera e te explica com calma. É verdade, é verdade. E a gente explica. Coloquei as redes sociais aí do Parábolas Geek aí, ó, do pastor Eduardo Maravilha. Medeiros. Coloquei também da Check-in Church para vocês seguirem. E coloquei a minha também, mas eu também estou muito ligado na da Check-in, que é algo novo. A gente está então tentando focar ao máximo, porque é novidade. Então, para a gente desenvolver esse projeto requer algum tempo. E a gente está com aquela calma e a paciência que tudo que ele vai ser duradouro, ele precisa de uma plataforma. Então, a gente agradece aí o carinho para vocês que estão seguindo, estão com a gente. E Deus abençoe aí poderosamente cada um de vocês, tá bom? Logo mais temos a nossa oração da meia-noite. Pastor, ó, Deus abençoe. Obrigado aí por todo o carinho. Vamos para cima, somar forças. E o que precisar contar com a gente, o canal aí está disponível aí, tá bom? Tamo junto, tamo junto. Vamos fortalecer os laços aí, o reino vai ganhar com isso aí. Deus abençoe vocês, todo mundo da igreja. Tamo junto. Valeu, Um podia abraço. trazer a XCOM aqui para os Estados Unidos aqui. Opa, só convidar que tô louco para já tenho 5 convites para ministrar aí nos Estados Olha Unidos aí, aí. vamos ver Só essa fechar. possibilidade. Já tenho visto já? Já, tá tudo certo. Pastor, vamos ver É só aí. comprar passagem, né? Que top. Vamos ver se Isso a gente tá faz certo. alguma coisa aqui nessa região Tá, aqui que eu tô. Tem muito vamos brazuca conversar. aqui, muito brasileiro. Sim, então. A gente está tentando traduzir os livros também para o inglês, para começar a levar até aí também. Mas o pessoal tem chamado bastante. Olha, vem para cá e tudo mais. Vamos tentar unir aí o pessoal que está convidando. A gente consegue fazer passar um tempo aí com vocês. Vai ser muito legal. Tem uma galera aqui que tem uma estrutura aqui abençoada que dá para a gente conversar e utilizar para uma XCOM, algo fantástico aqui para destravar, para realizar algo novo. Então vamos nessa. Pastor, vamos para cima. Conversar sobre. Tá. Um abraço para vocês aí. Deus Maravilha. abençoe a todos. Deus abençoe, né? Galera. Deus abençoe, pastor Eduardo. Parábolas Geek. Vamos nessa aí. Semana top das galáxias para todos. Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau.